programa Caminho da Universidade tem a satisfação, a honra de receber o jornalista Antônio Uggen Godoy. Final, 7 de abril, Dia Nacional do Jornalista. E nós pensamos e entendemos que deveríamos trazer uma pessoa que tem mais de 50 anos, mais de meio século na comunicação, como relações públicas, jornalista e também conhecimento na área de direito. Tenho a satisfação de entrevistar o jornalista Antônio Uggen Godoy, que está representando todos os profissionais da área. Meu amigo Godoy, seja bem-vindo à TV 1000, ao programa Caminho da Universidade. A TV 1000 que é afiliada à TV Cultura do Brasil. É um prazer recebê-lo. É um prazer muito grande ter sido convidado para conversar sobre a profissão. Boa tarde, professor, aos amigos que nos acompanham. É uma honra, como disse, estar à disposição para alguma conversa. Espero que seja útil e que a gente saia daqui hoje mais fortalecido, admirando cada vez mais essa nossa querida região. Muito bem, eu tenho certeza absoluta, meu caro Godoy, que vai ser uma bela de uma aula, porque meio século a mais, em termos de vivência no mundo da comunicação, e depois uma batalha de exemplo de garra, determinação, enfim, de superar obstáculos visando o bem comum, a justiça. E para que nós possamos realmente conhecer um pouquinho mais quem é este profissional, quem é este ser humano, quem é esta pessoa que se dedicou toda a sua vida em prol da comunicação, nós gostaríamos que a sua pessoa falasse um pouquinho da sua origem, se nasceu em Porto União ou não, o nome dos pais, aqueles que trouxeram você ao mundo, enfim, vamos conhecer um pouquinho de Antônio Uggen Godoy. Pois não, professor? É bem simples e rápido até, né? Eu nasci em São Joaquim e daí viemos para Matos Costa e aí fomos para Caçador, onde me criei até os 20 anos. E dos 20 anos até hoje, aí eu atuo em Porto União, vim para Porto União estudar, trabalhar, não é? Saí um tempo, fui para Lages, Campos Novos, Vacaria, Porto Alegre, São Paulo, Maranhão. E em 1980 voltei para cá, para Porto União e Nova Vitória para sempre. Quer dizer, tomou a água do Iguaçu, isso é verdadeiro então? Com certeza. Retorna. Muito bem. Godoy, o nome do seu pai, da sua mãe, em forma de gratidão, essas pessoas maravilhosas, né, da família que você nasceu. Com certeza eles vão receber essa energia do filho Antônio. Meu pai, Normério Goulart Godoy, agricultor, em Caçador, não é? São Joaquim. Tropeiro, também foi tropeiro em São Joaquim há algum tempo. Minha mãe, costureira, Dona Maria Clara, de Córdova Uggen Godoy. Esta minha gente, não é? É que sempre me encaminhou, me cobrava muito assim a seriedade. Tinha que caminhar certinho, não é? Os valores éticos, morais, cívicos, espirituais, sociais eram presentes na formação da sua pessoa? O principal ensinamento do seu Normélio a gente aplica hoje, 2021, na pandemia, que estamos aí angustiados, vivendo, não é? Prevenir. Melhor prevenir do que ter que remediar. Aquele ensinamento incrível, além de todos os demais, né, que a gente trouxe. Muito bem, como é bom a gente lembrar dos pais
e lembrar das verdadeiras lições para ser aplicado no dia a dia. Você é pai, é avô, quer dizer, constituiu uma família maravilhosa aqui. Godoy, um pouquinho em relação à tua formação educacional, primário, fundamental, né, médio. Depois, no decorrer da entrevista, vamos chegar no ensino superior. Você estudou em escolas particulares, estaduais, como é que foi essa trajetória até o segundo grau? Na verdade, a gente tinha que caminhar uns 5 quilômetros para ir para a escola, eles moravam no interior. Aí foi no Salgado Filho. Dona Terezinha, minha primeira professora, naquela época a gente já aprendia, olha, tudo tem conexão com o coronavírus hoje, em 2021. Ela explicava lá no primeiro ano, os chineses, quando tinha gripe, aquelas gripes comuns, né, usavam máscara. Então a gente já saiu há 60 anos atrás, já tinha essa consciência, esse conhecimento de que é preciso proteger-se e ao mesmo tempo proteger os outros. Por isso a gente tinha uma estima muito grande por aqueles povos. Aí estudei no Esteve Júnior, no Colégio Aurora dos Irmãos Maristas, estudei meio ano e depois vim para Porto União para fazer Direito. Só que eu não tinha ainda o segundo grau, não é? E tempos depois é que eu consegui concluir o segundo grau. Aonde? União da Vitória, no ensino supletivo. Essa é uma honra muito grande, um orgulho. Dona Ruth Metri era a nossa diretora e ela revolucionou o ensino aqui na nossa região. Com esse motivo do supletivo, trazer todo mundo, Miguel Fará, aquele povo, que foi ficando, não tinha como concluir, de repente apareceram essas brechas, não é? E aí houve aquela revolução. O ensino superior de Dona Vitória e Porto União hoje é fantástico. Uma referência no Brasil, com certeza. Graças àquele momento, não é, de trazer o povo e evitar que o povo daqui, os garotos, os jovens, fossem estudar fora. Pode ir se quiser, mas não porque aqui não tem opção. O pessoal daqui saía lá, se formava e não voltava, ficava lá enriquecendo outras regiões, né? E essa é a minha história. Daí consegui engrenar na FAF, no curso de Direito que tinha, fiz o vestibular, fui para a escola, não é? Nos pré-vestibulares, inclusive o senhor foi meu professor lá, naquele primeiro pré-vestibular, não é? Aqui no CID. E depois, né, tudo deslanchou. O que está colocando, Godoy, isso mostra determinação, garra, mas para quem quer realmente aproveitar a oportunidade. Você sabe muito bem, eu me aposentei na Universidade do Contestado, eu era o vovozinho, um dos mais antigos, e ali a gente tinha o prazer, no dia da formatura, o qual eu sempre fiz cerimoniais, de chamar pessoas acima de 65 anos de idade que foram buscar o sonho de se tornar uma psicóloga, um psicólogo, um advogado, uma advogada, enfim, tantos outros cursos que a UNC sempre ofereceu. E você, a sua pessoa, é um exemplo de que foi em busca do ensino médio, mas pensando no ensino superior. Antes de nós entrar um pouquinho dentro do ensino superior, eu gostaria, assim, nessa trajetória da comunicação, de mais de 50 anos, eu exagerando, porque mais de meio século, né? Nos torna, assim, pessoas parecem mais de 100 anos. Mas como é que foi essa caminhada em relação à comunicação? Você já, desde criança, teve uma admiração pelo rádio, pela comunicação? Nos conta assim rapidamente, porque o nosso tempo ele é curto, então a gente tem que, sabe, simplificar, por gentileza. Mas é tudo bem simples, não é? A gente começou lá em casa, não é? No interior, no rádio, escutar o repórter Esso, as notícias, era sagrado, aquilo era sagrado, não é? Ao meio-dia nós tínhamos os jornais, né, falados, na Rádio Caçanjurê, e aí o pai gostava muito de ficar informado, né, a revista O Cruzeiro, a Manchete, então a gente ficava lá folheando, olhando tudo, né.
Eu olhava a página do Amigo da Onça, você olhava? Com certeza. Carlos Estevão, os caras eram fantásticos, né? Raquel de Queiroz. Com isso. Borjalo. Então você vivenciou o rádio acompanhando essas revistas, que eram as revistas que traziam a parte social, política, econômica, esportiva, eram as revistas completas da época, né? Verdade. Era uma questão assim de orgulho até a gente poder ficar informado. Tudo que acontecia a gente estava por dentro, né? Graças ao senhor Normélio, o seu Godoy. E aí foi quando tinha a revolução, né? Momentos eram perigosos, mas ao mesmo tempo confortante era a gente obter a informação sobre o que estava acontecendo. Então não tinha por que se desesperar, tinha a exata noção das coisas, não é? Daí a gente foi entrando no sistema, começamos a fazer programas de juventude lá em Caçadora e ganhamos a diocese e aí foi deslanchando. Seria para nós encerrarmos o primeiro bloco, o jornalista Antônio Uguen Godoy, que você mencionasse as emissoras que você passou, uma sequência para ter uma ideia. Há possibilidades de mencionar? Sim, claro. Nunca vou esquecer a Caçanjurê, não é? A Rádio Caçanjurê, eu trabalhava como redator e abriu brecha para a locução. Tivemos um aprendizado. Aí eu vim para Porto União, trabalhei. Quem me acolheu foi a Rádio Educadora, a mais simplesinha de todas, não é? E meu sonho era, quando eu encerrasse a carreira, eu queria voltar à Rádio Educadora para pagar essa dívida moral que eu tinha, não é? E foi o que fiz. Quando eu me aposentei na Rádio Colmeia, aí eu fui para a Educadora pagar essa dívida. Foi uma honra muito grande. Uma forma de gratidão para quem deu a primeira oportunidade. Então o senhor fechou o ciclo. Começou aqui em Porto Alegre, na Educadora, e finalizou na Educadora. Na Educadora, perfeito. Mas já saí da Rádio Colmeia, quando eu pedi demissão da Rádio Colmeia, já tinha completado o tempo. Passou o tempo de aposentadoria, daí eu já fui para a Educadora para cumprir essa dívida. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, telespectadores, estão admirados em relação a essa trajetória de luta, de garra e determinação. Meu caro Antônio Uguen Godoy, 7 de abril, Dia Nacional do Jornalista, e o senhor está representando toda a classe nesse momento. Nós vamos já questioná-lo para o segundo bloco, vamos dar um rápido giro e vamos voltar. Mas o senhor vai nos contar exatamente como foi fazer 3 graduações superiores além das pós. Ok? Muito obrigado. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele que levou a comunicação por anos e anos, mais de meio século, o jornalista Antônio Uguen Godoy. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje é uma homenagem aos jornalistas de todo o Brasil, Dia Nacional do Jornalista, 7 de abril. Portanto, trouxemos o jornalista Antônio Uguen Godoy para conversar e dizer a maravilha que é essa profissão e este ser que estamos conversando. Meu caro Godoy, fiz o questionamento em relação, não bastou para a sua pessoa uma graduação superior. O senhor foi atrás da segunda, foi atrás da terceira, foi atrás de pós. Isso prova, no meu entendimento, que o conhecimento empírico ele é necessário. O empírico é a abertura para o conhecimento científico. E o senhor não ficou satisfeito apenas com o conhecimento empírico do dia a dia. O senhor foi em busca, através de profundas elucubrações, para entrar no científico. Nos fale deste anseio, desta vontade de fazer ensino superior. Por gentileza. Obrigado, professor. Na verdade, a gente entrou numa área muito forte. Muito forte. A comunicação é fantástica. E em alguns momentos, não é?
a gente tem uma responsabilidade muito grande, claro que tem sempre. E daí surge a necessidade da gente buscar o conhecimento. Quando a gente passa uma informação, tem que ter certeza que ela vai ter um efeito. E se a gente não se preparar ou buscar mais preparo, a gente pode, com aquela informação, prejudicar todo um movimento, uma sociedade, não é? Então essa motivação da gente se aperfeiçoar, buscar o conhecimento na hora possível. Se tivesse sido possível lá no começo, melhor ainda. Mas não foi. A gente já entrou na luta direto. E aí, no momento que abriu a chance, daí a gente foi. E quando abriu a chance... Tua primeira graduação, que área que foi específica? Relações públicas, é isso? Relações públicas. Levei sorte, não é? Porque quando surgiu o curso de Direito na FAF, na conexão com Ponta Grossa, isso só motivou a gente para vir para a luta, não é? Naquela época não tinha nem o segundo grau, como falei, não é? Mas foi a motivação para a gente entrar, a desculpa para entrar e daí a gente suprir essa lacuna que a gente tinha, não é? E deu sorte que logo em seguida eu não passei naquele curso de Direito da FAF, muito concorrido, só cobrão, não é? Pessoal fantástico. Mas já tinha pago as matérias que eu devia no segundo grau e já abriu em seguida a comunicação na FACE, né? Que era Relações Públicas. Puxa, ótimo. Fomos para o vestibular lá e bem forte, bem concorrido. Conseguimos, tudo bem. E daí, no meio do Relações Públicas, entrou jornalismo. Ah, mas imediatamente a gente já... Deu continuidade? Continuidade. E outra sorte também. Terminando jornalismo, entrou direito na Uniguaçu. Fui para lá também. Passei em 5º lugar. Só que faltou recurso financeiro. Sim. Vamos falar a verdade, as crianças, todas elas estudando, então prioridade às crianças, não é? Com certeza. E daí fiquei sem concluir lá o curso de Direito. Vim fazer na UNC tempos depois, não é? 2009, 2010. E terminei em 2015. E depois entrei na fase de fazer, prestei o exame da ordem, né? E continuei estudando para fazer o exame da ordem. E vou revelar, né, com bastante alegria, que continuo na luta, não é? Aguardando a hora do exame definitivo. E esse é o resumo da história da gente ter entrado. Agora, o ensino superior na Universidade de Porto União é uma coisa de outro mundo, uma coisa fantástica. Nós aqui formamos, a Universidade de Porto União formam profissionais para o Brasil inteiro. Isso aqui o pessoal mais jovem, não é? Tem que valorizar muito isso. Antes o pessoal saía, ficava fora de casa, anos a fio, depois voltava. Uns não voltavam, ficavam fazendo história para outras regiões. Hoje o pessoal aqui mesmo se forma aqui, cria as coisas aqui, faz as empresas, não é? O pessoal supre as necessidades da região, engrandece a região. Tem que valorizar isso. Com certeza. E historicamente nós observando, meu caro Antônio Godoy, que vai perceber que dentro da construção das grandes cidades, por trás estavam os melhores colégios e universidades. Tem toda a razão. Quero aqui parabenizá-lo, tive a satisfação de ser o teu professor na Universidade do Contestado, e você sempre com essa dedicação, essa garra, determinação. E você não parou porque você foi atrás de pós-graduação. Confere em comunicação, marketing e negócios. Parabéns. E está aí com a questão esperando que saia o exame da ordem para carimbar. Parabéns, que seja um ótimo exemplo para aqueles que realmente querem vencer na vida. Não existe idade para quem quer ser um vencedor. Eu quero aqui parabenizá-lo. Muito bem. Aí acho que dá clareza, transparência de que alguém que luta e acredita nesta palavra mágica educação consegue realmente se tornar um instrumento de transformação na sociedade. Não é porque estou na sua frente, mas é a sua história de vida, enfim, de transformar a sociedade. Foi em busca do conhecimento para melhor informar e formar também. Muito bem. Meu caro Godoy,
eu sei que nesses 50 anos, nesse meio século a mais de jornalismo, o que mais que te marcou? Algo assim que realmente ficou para sempre. Porque são 1000 histórias. Você é um escritor também, não mencionei, tantos livros lançados, né? Tive o prazer de receber hoje, né, o teu último lançamento, muito obrigado. Depois a gente vai mostrar o que te marcou, uma coisa. Eu sei que é difícil, né, selecionar uma coisa. O que mais marcou nessa trajetória de mais de meio século? Aí tem muita coisa, né? Tem muito momento, tem muitas histórias incríveis, né? Se a gente for contar, demora demais, né? Mas o mais importante mesmo é a honra que a gente tem de estar diante dos fatos. Essa é a palavra mágica, estar junto lá com o povo, estar junto ali no momento dos fatos, acompanhando as coisas acontecerem, não é? E desta forma a gente consegue, ou tenta conseguir, se agregar ao esforço do povo, da região, do bairro, do município, em busca de algum objetivo. Então, isso aí é fantástico. Eu posso dizer que o senhor, por muitas vezes, foi testemunha ocular de fatos, de momentos que transformaram a sociedade. Podemos falar assim, Antônio Godoy? A gente tem essa regalia, não é? De estar junto a lideranças, de estar junto ao povo, às pessoas. Tem uma desculpa para estar junto com o povo e ali, ao estar junto com o povo, tentar influenciar em algum projeto. A BR-280, por exemplo, a SC-135, o Trevo do Malom, não é? O asfaltamento, as ciclovias, as faixas de pedestres, e assim vai, vou enumerar. Então a gente tem um orgulho grande de ter acompanhado o esforço de tanta gente para conseguir isso. A ponte agora, por último, excelente. Essa ponte fantástica que o União da Vitória é hoje, não é? Bom. Realmente um privilégio, né, Antônio Godoy? Mas o jornalista é assim mesmo. O que dizer, Antônio Godoy, do jornalismo atual? Em 30 segundos, que eu tenho mais questionamento e o tempo está me encurralando aqui. É suficiente, o tempo é suficiente. O jornalismo que se pratica hoje, no Brasil, na nossa região, é simplesmente fantástico, é incrível. O pessoal das rádios, das mídias impressas, das televisões, essa pandemia vai ser vencida graças a esses comunicadores que dão uma ideia exata da luta que os médicos e o pessoal está tendo para poder vencer. E o que dizer em relação, dentro do jornalismo, às fake news? Como é que o senhor vê a presença de fake news? Isso é complicado. Complicado porque atrapalha muito. No entanto, há um lado seguinte. As notícias falsas acabaram atropelando, não é, os jornais e as televisões profissionais, não é, para que os jornais se aprimorassem no sentido de ser a notícia verdadeira e evitar que essas notícias falsas ganhem corpo. Muito bem. Nós temos mais 3 questionamentos e estamos assim bem em cima da hora. No caso, jornalismo quântico. O que tem a dizer sobre esse jornalismo quântico? Essa é uma teoria assim bem forte, não é? Mas nada mais é, o jornalismo quântico nada mais é do que o que existe hoje de jornalismo, comprovado e fortalecido pela luta dos companheiros para acompanhar a questão da pandemia. Nesse momento da pandemia nós vemos que o jornalismo é quântico. Ele pega todos os fatos do momento, une com os fatos anteriores e aí gera uma linha de ação que o povo, que as autoridades deverão tomar. Esse é o jornalismo quântico. Ainda está em elaboração, não é? Mas temos chão pela frente. Muito bem. O que o senhor colocaria para aquele jovem, aquele menino, aquela menina que quer ser um jornalista?
pessoal tem que pegar firme. Tem que pegar firme. Jornalismo é uma grande responsabilidade, porque os garotos não vão trabalhar com um produto comum, vão trabalhar com uma relíquia que é a informação. A informação é um tesouro que o garoto, a garota vai passar para um tesouro maior, que é o povo. Tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita responsabilidade. E por isso que é o jornalismo algo fantástico. Muito bem. Meu caro Antônio Uguen Godoy, em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer imensamente a sua presença. É uma honra receber o senhor para colocar um pouco, o tempo é curto, mas dessa vivência, desse palmilhar na comunicação mais de meio século. Preciso que o senhor deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Por gentileza, posso se dirigir à câmara e deixar a mensagem. Eu fico muito honrado, professor, e agradecido por essa oportunidade de falar alguma coisa sobre algo que é maravilhoso. O meio de comunicação, a comunicação, o jornalismo, é algo fantástico. Nós só vamos avançar à medida que tivermos a condição de informar corretamente o povo, para que o povo tome atitudes e tome decisões corretas. Minha mensagem é esta: de fé nas pessoas, confiança em todas as instituições, confiança na sociedade, e nós vamos vencer. O destino da sociedade é vencer, não há outro destino. Esta é a mensagem, não há outro destino a não ser vencer. Com isso, nos tornamos vitoriosos. Em nome de toda a equipe, mais uma vez, obrigado. Quero aqui cumprimentar a nossa equipe de jornalismo e todos os jornalistas em relação ao dia 7 de abril. Realmente é uma missão muitas vezes espinhosa, mas vocês têm uma grande responsabilidade. O jornalista ele tem que expressar, chegar perto da verdade para que se construa uma sociedade digna, justa. Meu caro Antônio Uguen Godoy, não me canso de semanalmente dizer o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.